E nos estúdios, para falarmos um pouco sobre os resultados desta edição da Feira Internacional de Cabo Verde e das expectativas da classe empresarial com a iminente retoma económica do país, tenho comigo o vice-presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, Paulo Cabral. Muito boa noite e obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco neste jornal de domingo. Prazer. Paulo, a realização desta edição da FIC, depois de uma paragem de 2 anos, reacendeu algumas esperanças da classe empresarial com a retoma da economia do país e, sobretudo, os operadores económicos que passaram por muitas dificuldades durante a pandemia, passaram e ainda estão a passar. Em termos genéricos, como é que avalia esta edição da feira a nível de volume de negócios, afluência, público, empresários? Assim, o primeiro aspecto a destacar na avaliação da FIC é o sucesso da aderência das pessoas e das empresas. Eu posso dizer que o mérito da organização e dos empresários é ter transmitido à sociedade um sinal de resiliência e que mesmo em contexto de crise pandémica que ainda se vive a nível económico e de incertezas, as empresas juntaram-se para dizer estamos aqui, estamos confiantes e nós continuamos a trabalhar para o melhor que Cabo Verde pode mostrar. A FIC recebeu este ano 130 empresas, 230 stands, mais de 10 mil pessoas visitaram a FIC nesses 4 dias de exposição. Portanto, foi de facto o maior evento empresarial do país e deve-se destacar a organização da equipa, portanto, liderada pela administradora delegada, porque o papel da Câmara de Comércio é de coadjuvar, não é, as duas câmaras de comércio, sendo que neste contexto de crise as câmaras de comércio passaram a assumir uma posição não remunerada na administração da FIC, no sentido de um juntamão para que a FIC pudesse retomar, para que a FIC pudesse ser esse sucesso que os expositores e o público em geral reconheceu. Nós somos exigentes por natureza e entendemos que há sempre coisas a melhorar. Há um processo em curso da passagem das ações do governo para o setor, para os representantes do setor privado, por concluir e que vai galvanizar a FIC. Também deverá ser passado o património que esteja neste momento afeta a FIC, de modo a que Cabo Verde e a FIC possam ter um centro de congressos com melhores condições, não é? Porque é cara de Cabo Verde a nível de investimento quando recebemos, como aconteceu, Mauritânia, China, Alemanha, Áustria, entre outros países, e isso dará à FIC sustentabilidade, porque poderá fazer eventos ao longo do ano. Portanto, todos os aspectos que nós consideramos que estão para melhorar estão vistos, mas obviamente que o nosso sentimento e sobretudo da equipa, que eu gosto de destacar que houve um conjunto de pessoas que são da FIC, que estavam à frente, que estão atrás e que merecem todo o mérito porque foi um trabalho de juntamão entre expositores, público e a equipa organizadora. Devo destacar que para além das empresas tivemos também participação de câmaras municipais como da Praia e de São Vicente, o que mostra que a FIC já é vista como uma montra. Portanto, para além de outros espaços mediáticos, a FIC é a montra e temos as câmaras a interagir com o sector empresarial, a dizer, faço uso desta montra FIC para mostrar o que é que eu quero para a minha ilha, para o meu município. Houve muitas empresas que participaram pela primeira vez e tiveram também situações de empresas que queriam estar presentes, mas que não podiam cobrir os custos financeiros devido à situação de pandemia. O que é que a organização fez neste caso? A organização, conforme já foi explicado pela delegada, a administradora delegada, a organização fez pacotes especiais para as empresas que não tinham condições, mas queriam muito estar presentes. Portanto, para as PMEs, não é? Assim como fez, e já costuma fazer, para associações de deficientes e outras organizações da sociedade civil, que é utilizada a FIC para lhes dar mais visibilidade. E projetos que são de grande interesse, quer social, quer económico. Portanto, a FIC sempre foi solidária, mais uma vez, apesar das condições não serem as melhores depois da FIC estar 2 anos sem atividade, na mesma deu espaço para que quem não tinha as melhores condições tivesse na mesma stand e oportunidade. A FIC não tem fins lucrativos? A FIC é uma sociedade anónima. Por natureza jurídica devia ter, mas o objetivo da FIC vai muito para além de ter lucro. Portanto, inclusive a empresa, as contas, como podem ser vistas, ainda é uma empresa estatal, já são deficitárias. No entanto, o propósito maior da FIC deverá servir como plataforma para potenciar negócios.
E, portanto, o lucro da FIC não deve ser o lucro apenas das contas, deve ser o ganho que as empresas e o país têm por ter uma feira internacional e também por poder atrair investimento direto estrangeiro, caso consiga, com a presença de empresas internacionais. 34% dos expositores eram estrangeiros. Exatamente. Agora, para além da promoção de negócios e projeção das empresas, devem ter ouvido também algumas queixas dos empresários durante esta edição da FIC em relação à conjuntura em que estamos a viver neste momento. A Câmara de Comércio de Sotavento deve ter recebido algumas queixas de dificuldades que as empresas devem estar a viver neste momento. Como é que têm lidado com esta situação? A Câmara de Comércio está neste momento em fim de mandato. Significa que já há 4 anos que está a ouvir os empresários. Muitas vezes, eventualmente, a Câmara de Comércio não comunica tanto. Mas o ouvir os empresários é um permanente da Câmara de Comércio. Aos escuto os empresários, tanto em sede de reuniões como em contactos diretos permanentes. A Câmara de Comércio tem uma diretoria para as relações com os associados e o próprio Presidente faz a auscultação direta com os players e todos nós que fazemos parte da direção. Houve uma maior demanda por parte das empresas agora nesta pandemia? Sim. O contexto criou uma necessidade de conexão, de cooperação e de pedidos no sentido de intervenção. A Câmara de Comércio teve uma intervenção que não foi eventualmente muito visível, mas que foi decisiva. Portanto, em todos os aspectos que dizem em respeito, desde o estado de emergência até hoje, funcionamento das empresas, moratórias, garantias bancárias por parte do Estado, layoffs e etc., Conselho de Concertação Social e tudo mais, a Câmara de Comércio esteve sempre a lutar para o melhor para as empresas, a servir de ponte entre aquilo que eram as expectativas dos associados, dos seus empregados, das famílias ligadas às empresas e o Governo. E como é que avaliam as medidas adotadas pelo Governo até agora para fazer face, para mitigar os efeitos desta crise junto da classe empresarial? Já tivemos a oportunidade de o dizer em vários fóruns e nós estamos de acordo consensualmente dentro da Câmara de Comércio que o Governo esteve bem nas medidas que tomou, a nível de tempo, do conteúdo, não obstante pontualmente as implementações não serem os ideais. Mas era difícil ou humanamente impossível, num contexto de pandemia, que nenhum de nós temos a experiência de conseguir eventualmente fazer melhor. Daí que muitas vezes manifestamos essa solidariedade institucional, porque o desafio foi grande, é grande para todos, não é? E esse tem sido a nossa postura. Nós, através do Presidente que normalmente representa, quando há aspectos para elogiar, o fazemos. Quando há aspectos para o criticar, o fazemos também, de forma muito clara e contundente, como tem sido ao longo dos anos. Tiveram algum conhecimento de empresas, sobretudo as pequenas empresas, as PMEs, que fecharam as portas nesta pandemia? Agora temos, por exemplo, o Governo já anunciou que o layoff termina agora em dezembro, a moratória termina em março próximo. Qual é a vossa percepção em relação a isso? A percepção relativamente às datas que são propostas para fim de moratórias ou de layoff tem sido sempre, nós temos proposto sempre que em vez de 3 meses, no caso do layoff, que haja um período maior, porque depois há um conjunto de regras para ceder a esses mecanismos e, portanto, nós entendemos sempre que deve haver um período maior para as empresas não estarem 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses à volta de documentos para voltar a provar a sua situação ou voltar a pedir. Em alguns casos, no caso do layoff, ultrapassou-se os prazos do fim de mês com questões de promulgação e etc., criando várias dificuldades às empresas e aos trabalhadores. No entanto, o Governo tem optado por períodos mais curtos, de modo a reavaliar a situação. A nossa posição, e que é por uma questão da necessidade do mercado, necessidade dos empresários, é de que, eventualmente, chegaremos a dezembro e terá ainda necessidade de rever outra vez os mecanismos. Mas devemos deixar claro uma coisa. Os empresários não têm nenhum gosto em ter moratórias, porque as moratórias são o adiar de um problema. Pois. Vai-se pagar mais, vai-se pagar juros. Não é o perdão das dívidas. Portanto, exatamente. Do mesmo modo que o layoff, muitas vezes foi destacado o papel do INPS, muito bem destacado, mas esqueceu-se que as empresas também participaram e que as empresas não têm os recursos do INPS. Isto quer dizer que esta alegação de que é para a sustentabilidade do INPS não cola, na vossa opinião? Isso será uma discussão diferente, tendo em conta que o INPS está a fazer os seus estudos, não é? Nós esperaremos, como parceiros, não é, da questão da causa social, que haja estudos e nós opinaremos nessa altura. No entanto, o que é que quisemos destacar é as empresas também fizeram esforço do mesmo tipo, com recursos menores. E não foi dado, eventualmente, o mesmo destaque às empresas, porque as empresas foram solidárias
com os trabalhadores cabo-verdianos durante todo este tempo. Nós temos hotéis, restaurantes, mais um conjunto de negócios à volta do turismo e outras que foram condicionadas todo o tempo da pandemia, a redução de 50% dos lugares, ou estão encerrados. E, no entanto, recorrem a créditos, recorrem a todas as formas possíveis para ir tentando pagar o layoff aos trabalhadores. Não se fez estátua, mas devia-se. As empresas estiveram muito bem. No entanto, chega aquele momento que as empresas não têm mais os recursos, porque estamos numa situação de que há empresas que há quase 2 anos não faturam nada. E agora mesmo com o retomar que se desenha no horizonte, ainda há muitas empresas que não conseguiram se reerguer. Essa questão da retoma é preciso lembrar, mesmo que, de repente, no estalar de dedos, as empresas voltassem ao que faturavam em 2019, teriam na mesma de recuperar os quase 2 anos em que não faturaram. Pois. Isso leva tempo. É consensual. Segundo, a retoma é gradual e é incerta. Nós já temos sinais de retoma e nós gostamos de passar uma ideia positiva, porque a parte, digamos, mental da confiança é também uma ferramenta contracíclica. Então nós queremos dar esse sinal de confiança, nós queremos que as empresas todas acreditem que vai melhorar, de modo a investirem, reabrirem, os bancos confiarem em ceder os créditos, assim por diante, e nós consigamos influenciar a retoma. Não é? No entanto, sabemos que não é certa e é gradual. Daí que todas as ferramentas que sejam possíveis de manter terão de ser equacionadas no seu devido tempo, se há ou não necessidade e em que condições. Quando diz não é certa, sobretudo agora, com o recrudescimento de casos na Europa, em que está-se a viver praticamente uma quinta vaga e nós temos as fronteiras abertas. Sim, Cabo Verde depende, não é? Deus não permita, mas ainda não estamos livres do... O ideal é nós pensarmos no que pode haver o pior, não é? Prepararmos para o pior e esperar pelo melhor. Neste contexto, nós com a taxa de vacinação que já temos, e eu acredito na eficiência das vacinas, não é? Nós podemos estar relativamente otimistas, não é? Que a gente possa ter a situação controlada. Mas o que é que se viu nesta pandemia, não é? É que as coisas... Portanto, nós não temos certezas. Mudam de uma hora para outra. E, portanto, nós podemos vir a ter, de facto, novas complicações, sobretudo nós dependemos dos mercados emissores, no caso do turismo, que representa cerca de 25% do nosso PIB. Assim sendo, não é? Se nós temos essa dependência e se os outros estão a ter problemas, como agora acontece, por exemplo, com a cadeia de produção de bens, porque Índia, Bangladesh, China estão ainda a ter problemas e, portanto, acaba por afetar a produção, o comércio internacional, não é? E nós acabamos por ter produtos mais caros, ou uma demora no fornecimento, ou falta de espaços de contentores, etc., porque o mundo está encadeado, não é? O mundo funciona de uma forma global, não é? É uma matéria-prima da Nigéria que é utilizado num componente na Bangladesh que vai ser produzido um produto na China que nós precisamos, não é? Portanto, essa dependência global faz com que a gente tenha de considerar a hipótese de virmos a ter problemas. Ou falta de turistas, em número que tínhamos antes, não é? Ou de falta e custos associados à produção por dependermos de matérias-primas e bens. E como é que vê o próximo Orçamento do Estado de 2022, em que o Governo haverá certamente de subir de impostos, já foi claramente anunciada, mas o Governo diz que haverá medidas para compensar esta questão do término de layoff e moratórias com linhas de crédito, linhas de financiamento. Como é que vê? Como é que ficam os empresários neste aspecto? Essa questão é uma questão que obriga a respirar fundo, pensar de forma muito serena, porque o Orçamento de Estado reflete a vida, a projeção da vida do país. E é uma projeção que não é nada otimista. Não é otimista, pois. É uma projeção que obriga a fazer sacrifícios. Portanto, o anúncio do aumento de impostos causa desconforto na classe empresarial por vários motivos. Portanto, causa desconforto em todos. Ninguém quer pagar mais impostos, ninguém quer mais condicionalismos, sobretudo porque a classe empresarial... Estamos a registrar agora um aumento de custos de vida e os salários não aumentam. Exatamente, mas sobretudo porque temos uma classe empresarial que neste momento está, em alguns casos, descapitalizada, tem problemas de tesouraria, essa recuperação demora, portanto é preciso recuperar, e se há um agravamento de custos e de impostos e de taxas, obviamente que torna as coisas mais difíceis. No entanto, não é?
há momentos em que não existem outras soluções. Então, dentro deste contexto, se não há outras soluções, ou seja, se esgotarmos na negociação da nossa dívida externa, no pedido de assistência e de apoio a organismos internacionais, e não houver nenhuma outra hipótese, desde que se salvaguarde, sobretudo, as classes com menos capacidade, os produtos e bens essenciais. A Câmara de Comércio, através do Presidente, já disse que poderá vir a apoiar ou entender, aceitar, digamos assim, porque é mais um aceitar, não é a Câmara de Comércio que vota o Orçamento do Estado, nem o discute, opina em sede de concertação social, mas irá entender que é um mal necessário, não é? Sobretudo salvaguardando os bens bens essenciais. Qual a situação que a Câmara não aceitaria de jeito nenhum? Esta é uma pergunta difícil de responder porque é muito em abstrato, não é? A Câmara não extrema as suas posições, recebe as propostas, analisa de forma detalhada e técnica e opina, não é? Portanto, quando são situações em que é um mal necessário, mas estamos a proteger as gerações futuras, ou estamos a proteger o equilíbrio mínimo para o Estado e para o país funcionar, a Câmara de Comércio é parte dos sacrifícios que o país tem a de fazer. Agora, o que sempre dissemos, já há muitos anos, não é de hoje, não é deste governo, é desde sempre, é que o Estado precisa ser menos gastador, portanto, menos gasto com a própria máquina do Estado e responsabilizar as pessoas individualmente por um melhor desempenho. Ou seja, nós o que não aceitamos como princípio, não é questão da proposta em concreto, é o Estado continuar a gastar demasiados recursos com o próprio Estado e o Estado, Governo, autarquias e todos os institutos, agências, etc., não nos dar uma resposta a nível de produtividade que o país precisa. Porque nós, as empresas, queremos ou não, temos de interagir com os diversos organismos do Estado. Então, queremos, como já foi nesta semana discutida, por exemplo, um processo de informatização e de digitalização da Direção Nacional de Receita do Estado. Nós aplaudimos, não é? Porque isso pode levar a melhor eficiência. Alfândegas, contribuição a impostos, fatura eletrónica, etc, etc. Mas isso deve ser uma coisa global. Muitos projetos ficam parados porque falta um parecer deste ou daquele. Ou é a dependência da Câmara, ou do Instituto, ou do outro Instituto, ou de gestão territorial, ou de património, etc, etc, etc. Portanto, há muitos institutos, muitos poderes sobrepostos, muita demora. Isso é que não aceitamos, ou seja, continuar a se gastar muitos recursos e não ter, da parte do Estado, uma resposta eficiente. Desde que os gastos com o Estado sejam investimento, sejam rentáveis, muito bem. Porque hoje estamos a pagar uma dívida pública elevada, que é um dos fatores que condiciona o orçamento, mas não se vê o retorno desse investimento. Portanto, nós queremos ver um Estado que gaste, mas em aquilo que traz produtividade e ganhos para o país. Agora, uma das críticas constantes nos últimos tempos da classe empresarial tem a ver com o Código Laboral, que a Câmara, inclusive, o Presidente da Câmara, já disse que considera muito rígida. Acha que a Câmara já está no final do mandato? Acha que ainda vão ao tempo de ver esta prometida revisão do Código Laboral? Portanto, nós, apesar de estarmos no final do mandato, já discutimos em sede de concertação social, conversamos com os sindicatos, com o Governo, e ficou acordado que será feita uma revisão, será feita estudos e será feito um grupo de trabalho para a revisão do Código Laboral. Porque, de facto, o Código Laboral que nós temos é relativamente recente, 2016, a última revisão, não satisfaz. E não satisfaz porque nós temos um mundo novo, temos a necessidade de adaptar as regras ao mundo que nós temos. Nós costumamos, às vezes, dar um exemplo simples. É limitado o uso das câmaras de vigilância para efeitos de processo disciplinar e vigiar os trabalhadores, não é? O que leva a que, por exemplo, um trabalhador que seja apanhado, filmado, a roubar, pode não ser possível utilizar esses meios, não é, para um processo disciplinar efetivo que possa depois não terminar no tribunal ou ser considerado um despedimento ilegal. Há um conjunto de proteções ao trabalhador que prevarica, ao trabalhador que não produz, que nós entendemos que não são aceitáveis e que, portanto, com os sindicatos, de uma forma muito coloquial, muito responsável, discutir isso e encontrar um acordo para a revisão. Acham que o trabalhador está super protegido pelo Código atual? Sim, sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. Nós gostamos que o trabalhador seja bem tratado, os seus direitos sejam respeitados e tudo seja cumprido. Nós somos uma nova geração de empresários e a primeira coisa que fazemos é chamar a atenção ao empresário ao cumprimento dos direitos do trabalhador. Mas o que queremos é que quando o trabalhador não cumpre o seu dever, esse trabalhador não seja um fator de destruir a empresa, porque está demasiado protegido pelas leis laborais. Se houver necessidade de greves, se houver necessidade de discussões mais a fundo, deverão ser feitas. O que não pode haver é medo. Ou seja, como eu disse, nós temos conseguido muito bem conversar com os sindicatos. Temos tido uma relação cordial com os sindicatos de parceria e é isso que nós esperamos. Muitas discussões, muitas vezes, são do sindicato com o governo. O setor privado, com mais ou menos esforço, anda a trabalhar, anda a conseguir cumprir e nós estamos a contar com os sindicatos para fazer esse trabalho de revisão, não é? Sem ameaças, serenamente, com a serenidade. Agora, no final desta conversa, e vocês no final do mandato na Câmara de Comércio, que lutas, quais os ganhos que considera mais importantes que conseguiram nestes 4 anos de mandato? Que lutas venceram e que destacaria agora nesta conversa? Portanto, eu vou deixar o resumo para o Presidente, que antes de, digamos, fazer uma conferência e fazer esse pronunciamento juntamente com o Secretário-Geral, e, portanto, fazer isso de forma detalhada. Mas eu posso, em resumo, só, como nós demos os exemplos desses últimos ganhos que foram as moratórias, os layoffs, as garantias e todos esses pacotes que são discutidos com o Governo, são os ganhos recentes, não é? Ou o retomar da FIC é um ganho ainda mais recente, mas a Câmara trabalhou desde o início de forma que a classe fosse respeitada. Portanto, há ainda ganhos, aliás, que estão pendentes, que é a transferência de um conjunto de tarefas, de atribuições do Governo para as câmaras que não está ainda concluído. A Câmara conseguiu implementar um cartão de associado com vantagens e conseguiu, sobretudo, representar a classe nos mais variados desafios, não é? E pronunciar e ser ouvido a nível fiscal, a nível laboral, a nível das viagens internacionais ou dos custos de fatores. Quer dizer, a Câmara teve um papel bastante transversal no conjunto de propostas que vai fazendo ao Governo ao longo dos anos, não é? E que depois se dilui, não é? E, portanto, numa conferência própria, o Presidente fará um balanço e com os aspectos e os dados. Muito obrigada, Paulo Cabral, pela sua disponibilidade aqui em falar connosco sobre os resultados da FIC e também, já agora, as expectativas da classe empresarial e da Câmara de Comércio de Sotavento aqui neste jornal. Muito obrigado e um bom domingo para si.